O programa Mais Destaque de hoje traz como convidado uma pessoa muito especial, sendo filho de um conhecido casal da cidade de Alfenas que mora no bairro Aparecida, a senhora Benedita Maria Ribeiro e o senhor Vitor Ribeiro da Silva. O sacramento matrimonial na vida deste casal não se resume apenas em um dia de festa, mas para uma vida de fé, luta e perseverança. Quem ama, cuida. E existindo amor, também vieram os filhos. Filhos que são amados e ensinaram-lhes a responsabilidade dos compromissos do dia a dia e, acima de tudo, o ensino religioso. A senhora Benedita e o senhor Vitor via seus filhos crescerem. E um, em especial, começou a demonstrar vocação religiosa. Este filho, quando criança e adolescente, gostava de participar de vários movimentos religiosos em sua comunidade pertencente à paróquia Nossa Senhora Aparecida. No programa Mais Destaque, teremos o prazer de entrevistar o reverendo Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro. Atualmente é professor do Instituto de Teologia São José, membro do Conselho de Presbíteros, membro do Colégio dos Consultores, assessor da Pastoral da Comunicação, responsável pelo Jornal Metropolitano, pela Rádio Metropolitana, juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Uberaba, Minas Gerais, pároco da Catedral Metropolitana de Uberaba, tendo sido pároco de Nossa Senhora do Carmo na cidade do Prata, pároco da paróquia de Santa Terezinha, na cidade de Uberaba, pároco também da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, no Santíssimo Sacramento, na cidade de Sacramento, pároco interino da paróquia de Santa Eduvirges, reitor interino do Seminário Maior Arquidiocesano de Teologia São José e capelão das monjas beneditinas. Obrigado, reverendo Monsenhor Valmir, em estar conosco no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. É uma alegria poder estar aqui com você e quero cumprimentá-lo, já parabenizando pelo programa e cumprimentar também a todos aqueles que dão vida à TV Alfenas, que presta esse serviço tão diferenciado à nossa cidade e à região. Porque, de fato, a TV Alfenas dá a possibilidade aos que são daqui de verem a cidade, de verem a região, tudo aquilo que acontece na cidade e na região de um modo diferente, lá na tranquilidade de suas casas. Mas dá aos que são alfenenses a possibilidade de ter sempre um olhar atento e diferenciado sobre a vida da cidade de Alfenas. Agradeço pelo convite de poder estar aqui e quero cumprimentar também a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Monsenhor, muito obrigado. Monsenhor, eu gostaria que nos dissesse um pouco de sua família, de sua infância e como foi o menino Valmir. Nasci no bairro da Aparecida, a mesma rua, Padre Custódio Dias. Meus avós moravam na esquina, tios avós descendo ali, Afonso Pena, a casa dos meus pais na Padre Custódio Dias, outros primos também. E naquele tempo, e já são muitos anos, nós vivíamos uma experiência muito prazerosa. É que as hortas, os quintais, se comunicavam. Então nós íamos das casas de uns para as casas dos outros, passando pelo fundo. De modo que nós éramos muito próximos, muito ligados. Interligava um Interligava. quintal. Por exemplo, do quintal da minha casa, nós passávamos para o quintal da minha avó, dos tios avós. Então nós realmente chegávamos pela porta da cozinha. Cresci ali, estudei no grupo escolar Professor Viana e tenho de lá muitas saudades, professores maravilhosos que tive ali, alguns dos quais sou amigo até hoje. À sombra da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Então, o meu mundo era ali, os amigos estavam ali, as pessoas que foram e são referência na minha vida, também todos ali perto. Uma vida normal, de um menino de família simples, família humilde, que vivia ali, naquele pequeno mundo de Alfenas, há
47 anos atrás, né? Certo. Ô, Monsenhor, quais foram as escolas que o senhor estudou em Alfenas? Você já me disse que a escola Professor Viana. Professor Viana. Né? Mas o senhor lembra de algum momento que marcou sua fase de estudante? Eu digo sempre e de fato acredito nisso. Deus me deu muitas riquezas, muitas riquezas. Dentre elas, a riqueza que é a minha família, a riqueza que são os meus amigos e a riqueza que são os meus professores. Eu tive a felicidade de ter tido como professores, mas mais professoras, que eram mais professores, pessoas que entendiam a educação como um ideal de vida. Na verdade, elas eram vocacionadas. E foi assim, por exemplo, com a Elza, com a Marta, Maria Helena, Diva Castilho, mulheres que realmente davam a vida ali para os seus alunos. Eveline, que faleceu há pouco tempo, Sim. Aparecida Lomonte, que foi diretora, Teresa Carvalho. Então eu tive a Dona Eni Rei, faleceu há pouco tempo também, esposa do Sr. Sidney. Mulheres que faziam ali da escola a sua vida, da educação a sua vocação. Não era simplesmente uma profissão, era uma vocação. Depois de lá eu fui para na época se chamava Curso Complementar Judite Viana. E ali, de fato, nós vivemos também um momento abençoado. Naquele tempo, o complementar, ele era visto um pouquinho como que a sobra. Sim. Era o colégio estadual, era o colégio das irmãs, o colégio Alfenas, o polivalente e o curso complementar. Mas Deus juntou ali um grupo de professores e também um grupo de alunos e esses dois grupos fizeram com que naqueles anos o Judite Viana fosse diferente. Então, Estela Pauliello, a Elza, que faleceu há pouco tempo, a Zélia, que era professora de geografia, Maria Helena, professora de história, e a Oneida, que foi a diretora ali muito tempo, Maria Celina, que era professora de ciências, professores que a gente tem hoje assim presente na vida, porque não ensinaram só as matérias, ensinaram a nós alunos a viver. Então foram professores da vida. A Patrícia, que era professora de artes plásticas. Monsenhor, mas que memória boa que o senhor tem. Parece que foi ontem que o senhor estudou. E me lembro com muito carinho de todas elas, de todos eles, porque marcaram. E eu me encontrando hoje com colegas de escola desse tempo, sim, eu vejo que também eles têm muito viva a lembrança destes homens e dessas mulheres, porque nos marcaram profundamente. Estela Pauliello marcou a todos nós de um modo maravilhoso. Celina, muito exigente, muito rígida, mas fez diferença na nossa formação. Certo. Como foi que o menino Valmir iniciou suas atividades dentro da vida religiosa na paróquia Nossa Senhora Aparecida e de quais movimentos participou? Eu conto isso hoje e a gente dá risada. 1969. Então, se eu sou de 61, eu tinha 8 anos. 13 de junho, festa de Santo Antônio. E minha mãe e eu fomos à procissão, à missa e depois à procissão. E a procissão estava saindo e faltou, eu suponho, que tenha faltado lá um coroinha. E de repente uma senhora chegou e me disse assim: "Você não quer ser coroinha?" Eu disse: "Quero." E fui para a sacristia, botei a batina que era daquele tempo, peguei a lanterna e saí. E eu me lembro que eu via do meio da procissão a minha mãe me procurando. Sim, sim. E eu ali no meio da procissão com a lanterna, olhando para ela para ver se ela me enxergava, para dizer: "Estou aqui." Foi a primeira participação minha lá. A partir daquele momento, eu nunca mais deixei de participar. Fiquei como coroinha, depois responsável pelos coroinhas, depois, com as mudanças do concílio, acólito, fiquei responsável pelos acólitos. O padre José Grimming, que gostava, excelente liturgista, mas sofria um pouco com a questão do canto. Então nós juntamos um grupo de senhoras e de jovens, começamos o coral Nossa Senhora Aparecida para animar Semana Santa principalmente e outras celebrações. Depois fiquei como catequista e entrei para o grupo de jovens que tinha na época, que era a CJC, Comunidade de Jovens Cristãos,
que tinha a coordenação da irmã Laudelina, que morava no Colégio das Irmãs, era diretora do Colégio das Irmãs. Então, aqueles primeiros anos, né, da pré-adolescência, adolescência e começo da juventude, muito inserido ali na vida da paróquia e participando destes movimentos, que eram os movimentos possíveis na época. Sim. Então, começamos assim. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida durante muitos anos esteve sob a responsabilidade do pároco Padre José Grimming, que veio a falecer em outubro de 1984. Reverendo, o senhor tem alguma recordação deste ilustre padre? Todas, todas. Padre José foi o grande inspirador da minha vocação. Sim. O grande inspirador. E também é decisivo na minha formação humana, porque era muito próximo dele. Naquela época, ele, por exemplo, ele celebrava lá em Gaspar Lopes. Sim. E ele queria sempre um coroinha que fosse junto com ele. E eu acabei uma vez me colocando à disposição para ir. Então, havia domingos que eu ficava o domingo inteiro com ele, porque nós participava da celebração com ele às 6 da manhã, naquele tempo a missa era às 6 da manhã, na paróquia. Depois ia com ele lá para Gaspar Lopes, celebrava às 9, tinha os batizados, almoçávamos por lá na casa de Dona Amália Correia. Depois voltávamos para a cidade, ele me deixava em casa. Quando era 5 da tarde, eu estava de novo com ele por causa da missa das 18 horas ali na paróquia. As missas eram às 6 da manhã e depois às 18 horas. E sempre ficava para ajudar a fechar a igreja, guardar alguma coisa. Então eu acabava conversando com ele, com o grupo de jovens. No primeiro momento nós não tínhamos uma sede. Ele morava numa casa perto, na época chamávamos de Padaria do Rosário, acho que até hoje é esse nome. Isso. Ele morava numa casa ali. Então nós jovens íamos para lá também. E era ali que nós fazíamos os ensaios, fazíamos as reuniões, e ele sempre muito, muito presente. Então é um homem que me marcou profundamente. Depois, do ponto de vista de liturgia, apesar de ter estudado depois e tal, mas o que eu tenho como compreensão profunda de liturgia, de como amor, é dele. E eu percebo em mim hoje muitos traços que são traços dele. O amor à liturgia, o amor ao canto, o cuidado com as coisas que são de uso do sagrado, a organização da sacristia, a limpeza de presbitério. Então, tudo isso eu trago muito, muito do Padre José. Esse homem realmente marcou muito a nossa vida. E a vida de muitos, porque ele começou ali, quando era uma pequena capelinha, o idealizador da construção da nossa matriz, que chamava de igrejinha, e ele ficava assim, bravo toda a vida. Depois veio a construção do salão, da casa paroquial. A presença dele ali realmente fez diferença. Certo. É uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito, profunda admiração, e a minha geração ali de coroinhas e de acólitos, ele marcou muito, porque ele era muito, muito próximo da gente. É muito próximo da gente. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro. Quando foi que despertou a vontade de ir para o seminário? Olha, 2 fatos que eu tenho como referência. Certo. 1974, não sei se você se lembra de uma grande chuva de pedra, de granizo que teve aqui. Me lembro. E esta chuva, ela fez um estrago muito grande, a gente chamava de fundo do cemitério naquele tempo, que eram casas bem mais simples. E essa chuva que fez estragos grandes, por exemplo, lá na Textil Saliba, derrubou a chaminé e outras casas, mas ali no fundo do cemitério, ela fez um estrago muito grande. E nós fomos para lá no outro dia ajudar naquilo que fosse possível. E na época estavam sendo construídas aquele conjunto lá no alto, Vista Grande, que na época nós falávamos casinhas, que não estavam prontas. E era o único lugar possível de abrigar estas pessoas. E um grupo foi conversar com o prefeito, se não me engano era o S nesse tempo e tal. Eu só sei que
houve a cessão dessas casas para que essas pessoas pudessem se abrigar lá. E eu participei disso, ajudando a levar as pessoas e as pessoas catando o pouquinho que sobrou. E eu me lembro de uma senhora, que eu não sei o nome, cabeça branquinha, e ela procurava, e eu dizia, mas o que a senhora tanto procura? Ela dizia, não, é uma lembrança que eu tenho, era um espelho de cabo, todo trabalhado assim, e aquilo certamente fazia muita diferença para ela, porque enquanto ela não achou aquilo, ela não foi embora. Então isso me marcou muito, e eu percebi que a gente pode fazer alguma coisa a mais pelas pessoas. Mas a experiência decisiva mesmo foi a experiência do restaurante infantil Pelota. Não sei se você conhece por esse nome. A paróquia de Aparecida tinha ali perto do cemitério uma pequena casa. E nós jovens queríamos fazer alguma coisa. E surgiu a ideia da gente fazer um almoço aos domingos para algumas crianças ali de perto do cemitério. Começou assim. O Padre José cedeu essa casa, as irmãs emprestavam as panelas e nós íamos para a feira pedir de banca em banca. Arroz, feijão, a carne, a verdura. Descíamos com isso. Uns bancos velhos da igreja, o Padre José nos deu, nós desmanchamos, fizemos 2 cavaletes e mesas, o restante dos bancos usávamos como bancos. E começamos fazendo comida para 10 crianças, 15 crianças, 20 crianças, dali a pouco eram 40 crianças, vinha uma turma, almoçava, a outra esperava. Tal. E a paróquia tinha um galpão do lado de baixo. E de repente foi feita a proposta para nós, de nós reformarmos esse galpão e fazermos ali então uma obra maior. Eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Vieram um dia lá em casa me perguntar se eu não aceitava ser o presidente dessa obra. Com 14 anos? 14 anos. E eu disse assim, aceito. Rapaz, hoje eu fico pensando a loucura de quem me convidou e a minha de ter aceitado. E nós fomos. E nós éramos um grupo de jovens muito unidos, né? A Pitida, ali da Padaria América, a Estela, a irmã dela, a Judite, que trabalhava ali trabalhava no Correio, da Mercedes Manhém, e tínhamos também o Tiãozinho, o Zé Alfredo. Era um grupo muito bom. As filhas do Vitinho Alfaiate, do Vitor Alfaiate. E nós assumimos aquilo. E fizemos a campanha do piso, e fizemos a campanha dos bancos, e de repente nós tínhamos mesas e banquinhos para 200 pessoas. 200 pessoas. E isso chamou a atenção da EFOA. E muitos estudantes da EFOA começaram a participar disso do seguinte modo. Eles faziam a coleta de material para exames com as nossas crianças. E muitos alunos do curso de odontologia começaram a participar conosco e levavam os meninos para tratar de dentes. A Saliba ficou sabendo disso e todos aqueles tecidos que tinham algum defeito, de algum modo ela passava para nós. Formamos um grupo de costureiras que faziam roupas com esses tecidos que nós ganhávamos, passávamos para as crianças. Fizemos um pedido para a Johnson e todas as escovas que tinham lá alguma coisa estragadinha nas cerdas, a Johnson mandava isso para nós. Por fim, a prefeitura nos reconheceu como um órgão de utilidade pública. E começaram a chegar doações, de modo que nós tínhamos o suficiente para fazer para 200 crianças, todo domingo. Por causa desta adesão a este movimento, da EFOA e de outros segmentos da sociedade, nós começamos a instaurar uma verdadeira ação social ali, com aquelas famílias. Então já não era só mais a criança que nós atingimos também a mãe, atingimos também o pai, e outras pessoas foram se juntando a nós. E de repente isso se tornou em alguma coisa que... tanta coisa fazendo, o senhor era o presidente? Eu era o presidente daquilo. Poxa! Mas eu me lembro que nós rasgamos o chão com as mãos para fazer encanamento de esgoto e essas coisas todas. E se tornou algo realmente grande. E quando nós nos demos conta, aquilo era infinitamente maior que nós. Eu faço hoje a seguinte leitura. As mãos foram as nossas, mas a ação foi de Deus. Não era possível para nós, um grupo de meninos, de adolescentes, alguns maiorzinhos, os Resque, por exemplo, Luiz Fernando, mas não era possível para nós. Nós não tínhamos condições financeiras, nós não tínhamos influência nenhuma. Nós tínhamos a vontade de fazer alguma coisa e a paróquia que nos apoiava.
e de repente nós estávamos com aquela obra daquele tamanho. Certo. Então esses dois fatos foram decisivos na minha vida e eu percebi que era possível gastar a vida num outro serviço, além daquilo que é o normal, casar-se, ter filhos, ter uma profissão, ficar por aqui. E aí depois isso foi amadurecendo com a ajuda do Padre José. Eu me lembro que uma vez, quando eu procurei por ele, eu perguntei, Padre José, eu quero ser padre. E a pergunta dele foi, você quer ser padre? Por quê? Por quê? E eu disse, olha, o porquê não estava muito claro, né? Mas o para quê estava. O para quê estava. Era a vontade, assim, realmente de ajudar. E cresci num ambiente muito ligado à paróquia. Dona Air Moreira, que morava na esquina, grande referência na minha vida, como mulher, como mãe, como pedagoga, como cristã, que sempre entusiasmou muito, e outras pessoas que foram me ajudando. E isso foi se desenhando na minha vida, até que, por fim, eu entendi que, de fato, era isso mesmo. Perfeito. Quanto tempo o senhor estudou no seminário Bom Jesus em Aparecida, lá no estado de São Paulo, Monsenhor? A nossa passagem pelo seminário de Aparecida foi curta. A diocese de Guaxupé estava vindo de um processo, o seminário tinha estado em vários lugares. Por fim, o seminário estava em Aparecida. Eu fiquei 2 anos em Aparecida, quando o bispo de Aparecida entendeu que o seminário de Aparecida deveria ser só para os alunos da diocese de Aparecida. Nós éramos 9 dioceses lá, 102 estudantes. Tínhamos gente de Guarapuava, no Paraná, do Brejo, lá em Pernambuco, nós daqui. E aí um dia ele entendeu que deveria ficar lá somente os que eram dele. E aí nós tivemos que cada um procurar um rumo. Certo. Nós estamos conversando hoje com o Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro. Monsenhor, qual foi o motivo que o levou a concluir seus estudos no seminário na cidade de Uberaba? Dom Benedito tinha sido nomeado o arcebispo de Uberaba. Ele estava vindo de São Paulo. E Uberaba tinha ficado 12 anos com seu seminário fechado, e isso provocou um vácuo de 20 anos sem nenhuma ordenação presbiteral. Então, quando ele chegou, ele começou a pedir ajuda para as dioceses próximas e para as pessoas que ele tinha conhecimento. Já estava em Uberaba, filho da nossa diocese aqui de Guaxupé, que é padre hoje, o padre Levi Fidelis Marques e o padre Geraldo Maia, que já estavam lá. E um dia eles me ligaram e disseram, olha, Dom Benedito está precisando de gente aqui. Você não quer vir? Nós já estamos aqui. E o padre Alessio foi, o padre Alessio aqui do Carmo Rio Claro. O padre Alessio foi nesse primeiro momento e eu fiquei porque ainda estava em Aparecida. Quando a Aparecida fechou e eu voltei aqui para Alfenas, o Alessio, na época seminarista, veio aqui e disse, olha, você não quer ir para lá com a gente? Nós já estamos em 3. E eu fui conversar com o Dom Benedito e Dom Benedito me convidou, então, disse, olha, venha ficar conosco aqui. Então nós somos 4 padres aqui do sul de Minas que estávamos em Aparecida e que, voltando para casa, fomos convidados por Dom Benedito para estar com ele lá em Aparecida. Então, o padre Levi Fidelis, o padre Geraldo Maia, o padre Alessio Freire e eu aqui de Alfenas. E aí nós fomos para lá, os 4 como seminaristas, o Levi e o Geraldo se ordenaram primeiro, e o Alessio e eu nos ordenamos juntos. Então somos 4 daqui da Diocese de Guaxupé que trabalhamos lá na Diocese de Uberaba. A sua ordenação sacerdotal ocorreu no ano de 1989. Fale-nos um pouco do seu trabalho após sua ordenação, Monsenhor. Eu fui pároco antes de ser padre. Sei. Há uma cidade, né, chamada Prata, que é uma das maiores cidades da diocese até de Uberaba. E ela vinha de um processo difícil. O padre Casinha tinha sido pároco 40 anos e com a morte dele e
uma dificuldade, tá, muito bem. Dom Benedito me chamou e disse, você aceita ir para lá? Eu digo, mas eu não sou padre ainda. Ele disse, você vai, depois você se ordena. E foi assim que aconteceu. Então eu fui pároco do Prata antes de ser padre. Sim. Fui para o Prata em junho, comecei um trabalho, fiquei lá até agosto. Quando voltei para Uberaba, me ordenei e voltei para lá. E eu peguei uma paróquia de 3.600 km² de extensão, ainda naquele tempo, uma população dispersa na zona rural bastante grande, e começamos um trabalho. Na minha época, nós chegamos a ter 20 comunidades na zona rural, além da matriz, do Rosário, do hospital e do colégio, onde havia celebração também. Mas a gente era moço, então forças não faltavam. E nós andávamos por aquela região toda. De modo que eu conhecia praticamente todos os cantos. Era engraçado que, às vezes, o prefeito precisava ir a algum lugar e ele queria saber se estava passando, se não estava passando, tinha mata-burro quebrado, se não tinha. Ele mandava perguntar para mim. Sim. Pergunta para o padre se está passando. Fiquei lá em Prata quase 8 anos. E pudemos, assim, ver de novo a igreja crescer no seu trabalho. Fui para dentro das escolas. Houve uma abertura muito grande das escolas, 8 escolas na época, a presença da igreja. Mas uma coisa assim que eles se lembram assim com carinho, e hoje eu falo, meu Deus, as coisas que a gente faz. A situação do cemitério me preocupava muito. O cemitério estava assim realmente muito descuidado, muito descuidado. Os muros caindo, as sepulturas com os caixões à vista, mas muito ruim. Tinha uma torneira dentro do cemitério e tal. E eu lancei uma campanha de vamos restaurar o cemitério. Parece o Dorico Paraguaçu, né? Sim, sim. E começamos com um trabalho, mas tinha um objetivo, que era de juntar as famílias. Porque nós fizemos um apelo a todo mundo para que eles identificassem as suas sepulturas, lembrassem os falecidos, recuperassem as sepulturas. E isso foi ganhando corpo. E a maçonaria entrou nisso também, os espíritas entraram nisso, algumas igrejas evangélicas também, a prefeitura. Olha, nós transformamos o cemitério num jardim. Eu me lembro disso assim por causa do engraçado da história. Transformar em um jardim. Colocamos uma caixa d'água de 10.000 litros, de uma torneira passaram para 27. A Faber-Castell, ela cuidou da arborização ao redor de todo o cemitério, fizemos muros de contenção. As famílias foram identificando as sepulturas, vinham, pintavam, consertavam. Os que não apareciam, a prefeitura fazia, ou voluntários faziam. Eu me lembro que em finados daquele ano, todo mundo queria ir para o cemitério, fotografar o cemitério, porque realmente ficou uma coisa assim interessante. Então a presença da gente ali foi de 8 anos, pude terminar a matriz, restaurar o Rosário, construir Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião na cidade, começar São José na cidade, na zona rural recuperar várias capelas que estavam muito ruins, construir salão, outras capelas. Então foram anos assim bastante trabalhados. Tenho saudade lá do tempo do Prata. Certo. Reverendo, o senhor trabalhou na paróquia de Santa Terezinha, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por quanto tempo e como era realizado o seu trabalho de evangelização naquela cidade e quais foram as dificuldades que enfrentou? Santa Terezinha. Eu fui nomeado por 6 anos e depois fiquei mais 6 anos. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção era uma pequena creche que havia lá e que era responsabilidade da paróquia. Mas era um depósito de crianças. Um pequeno galpão, pé direito baixíssimo, coberto de eternite, e aquelas crianças ali naquele calorão o dia todo, que Uberaba é bem mais quente que aqui. Eu disse, olha, isso não pode continuar assim. Então, uma das primeiras preocupações foi essa. Como que nós poderíamos fazer para que aquela creche se humanizasse? A paróquia tinha um pequeno terreno do lado, eu consegui uma ajuda na Itália e também na Alemanha, e com isso nós conseguimos construir uma creche nova, moderna, bonita. Poxa, que maravilha. Com quadra, com dormitório, refeitório, salas para que houvesse também já funcionando dentro da creche os primeiros anos
da educação infantil, contratarmos cuidadores, fizemos uma parceria com a prefeitura e a prefeitura se tornou parceira nossa e nós conseguimos fazer com que a creche, daquele pequeno depósito de crianças que era, se tornasse uma creche modelo, que foi considerada uma das melhores creches e por 2 vezes a melhor creche fora da rede municipal da cidade de Uberaba. E nós conseguimos levar a comunidade para dentro desse projeto. Então, por exemplo, cada criança tinha uma família madrinha. Então, essa família cuidava do uniforme, do remédio, da assistência dentária, do material necessário para a criança. E isso fez com que a comunidade, porque a Paróquia Santa Teresinha é assim, ela está 2/3 no centro de Uberaba e 1/3 na periferia de Uberaba. Era assim naquela época. Então, esses 2/3 aqui, de famílias mais abastadas, etc., foram se envolvendo com essas famílias e com essas crianças. Então, nós tínhamos, cada criança tinha a sua família madrinha e conseguimos, então, montar um serviço médico, odontológico, enfim, não faltava nada para essas crianças. Olhando para a realidade das pessoas que moravam na chamada Vila Militar e da dificuldade de terem acesso a médicos, etc., nós criamos 4 projetos. Um projeto que era chamado Projeto Ambulatório. E 11 médicos se juntaram a mim neste projeto e esses 11 médicos prestavam serviço gratuito para as famílias daquela região. Nós tínhamos um clínico geral e uma pediatra que iam lá, mas os outros 9 eles atendiam nos seus consultórios, porque nós queríamos também que esse trabalho fosse um trabalho de promoção humana. Se o médico fosse lá, a Dona Maria sairia com o mesmo vestidinho, com o mesmo chinelinho, para ir lá no ambulatório. Como ela tinha que ir lá no consultório do médico, ela tomava banho, penteava o cabelo, botava o melhor vestido, o melhor sapatinho, e era atendida como todo mundo lá no consultório do médico. Sim. Então, nós montamos esse projeto ambulatório, 11 médicos conosco. Aí vinha a questão da medicação, porque ia lá e remédio. Aí, com o grupo de jovens, nós montamos o projeto Farmácia. Nós panfletávamos uma parte da cidade, dizendo, olha, nós vamos passar recolhendo remédios, porque todo mundo tem uma sobra de remédio em casa e não sabe o que fazer com esse remédio. Certo. Então, nós passávamos recolhendo os remédios que você tinha sobrando em casa. 2 farmacêuticos que estavam conosco no projeto, nós construímos uma pequena farmácia lá perto dessa creche. Ele recebia todo esse material, olhava a validade, o estado físico, recompunha as caixinhas, aqui tinha 3, aqui tinha 7, ali tinha 10, ele recompunha a caixinha de 20 e nós então desenvolvemos o que nós chamamos de projeto farmácia. Então você ia no médico, o remédio que o médico receitava, normalmente nós tínhamos lá na nossa farmácia. Quando não tinha ali, nós tínhamos 2 farmácias que estabeleceram parceria conosco e que forneciam o remédio pelo preço de custo. Na parte oftalmológica, é algo assim que eu me lembro assim com saudade e com emoção. Porque nós conseguimos 2 oftalmos e 2 óticas que trabalhavam conosco nesse projeto. Então você ia na missa no sábado e me dizia, padre, eu estou com um problema, não estou enxergando bem. Eu digo, então amanhã, às 3 da tarde, você vem aqui para pegar a guia. Nós éramos organizados, sim. Tinha a guia de encaminhamento. Pegava a guia no domingo, na segunda-feira ela se consultava com o oftalmo. Se houvesse a necessidade do óculos, ela voltava na terça-feira na comunidade, nós tínhamos um banco de óculos que coletávamos com as pessoas, ela escolhia a armação que ela queria, aí nós pegávamos a armação que ela escolheu, com a receita que ela trouxe do oftalmo, levávamos para essa ótica conveniada, na missa do sábado seguinte, a pessoa recebia o óculos. Poxa, que bênção. Então, de um sábado, no outro sábado, ela passava pelo oftalmo, pelo profissional, escolhia a sua armação, montava-se o óculos e a gente entregava o óculos de volta. Isso a custo zero para as pessoas que eram da comunidade. Então, nós tínhamos o projeto ambulatório, o projeto farmácia. Aí nós vimos uma outra necessidade, com o trabalho da Pastoral da Criança, que é um trabalho onde não é dado coisa, mas é dada informação.
Então, os agentes da Pastoral da Criança chegavam naquelas casas simplesinhas e diziam, olha, tem que dar banho, tem que ter higiene. Olha, dar banho que jeito se não tinha um banheiro? Ter higiene que jeito se não tinha um chuveiro? Não tinha um lugar para lavar as vasilhas? E nós começamos com o chamado Projeto João de Barro. No primeiro momento era a construção de banheiros e adequação de cozinha, porque a gente entendia que assim essas famílias teriam condições de higiene. Mas de repente nós começamos a perceber que a demanda ou a necessidade era muito maior. Nesses 12 anos, nós construímos 6 casas, a comunidade construiu 6 casas, reformamos outras 8, além de banheiros, cozinhas, põe água aqui, põe um vaso sanitário ali, bota um chuveiro do lado de cá. Então nós tivemos esse projeto João de Barro. E aí nós atraímos firmas. Por exemplo, tinha um senhor que ele tinha uma firma de concreto. O que ele fazia? A sobra de concreto, que você comprava um caminhão de concreto para a sua construção, sobrava lá 1 metro de concreto e ia perder. Então ele levava e jogava, sobra, né, sempre sobra, jogava nas minhas obras. Então nós fazíamos passeios, calçadas, lajes. Olha, foi algo assim que realmente movimentou a cidade. Poxa. E a paróquia ia junto. No final das missas eu dizia, hoje eu preciso de 50 sacos de cimento. Cada um dava um. Agora a campanha do tijolo. E assim nós fomos fazendo, reformando casas, construindo banheiro, construindo cozinhas. Então nós tivemos o projeto ambulatório, o projeto farmácia, o projeto João de Barro. E aí veio o projeto Cesta Básica. Nós assistimos durante 11 anos 152 famílias com cesta básica. Só que o nosso negócio não era criar um assistencialismo. Junto com isso, nós tínhamos o banco de empregos. Então você sabia cuidar de jardim. Então nós cadastrávamos você, eu publicava isso na paróquia e quem estava precisando de um jardineiro nos procurava e indicávamos você. Entendi. A senhora para cuidar, para ser empregada, mas ela nunca tinha lidado com louças mais finas. Então tinha uma escolinha que ensinava como é que fazia isso. Então não era só o assistencialismo, era a promoção humana também. Então nós tínhamos esses 4 projetos. O projeto Cesta Básica, o projeto João de Barro, o projeto Ambulatório e o projeto Farmácia, mantido pela paróquia. Devido à grande abrangência do programa Mais Destaque com o reverendo Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro, continuaremos com o mesmo assunto na próxima semana. Agradecemos o reverendo Monsenhor e a você que quer rever este programa, acesse nossa página no Facebook, facebook.com/maisdestaque programa. Até o nosso próximo encontro.